A mobilização nas redes sociais fez crescer o número de deputados a favor da redução da jornada de trabalho. Representantes do setor produtivo atacaram a ideia. Para a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a iniciativa seria um retrocesso e aumentaria os custos do setor e os preços ao consumidor. Já a Confederação Nacional da Indústria defende que a discussão ocorra durante as negociações coletivas com cada categoria e não por meio de uma lei. A proposta de emenda à Constituição partiu do vereador Rique Azevedo, do Rio de Janeiro, e foi encampada no Congresso pela deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Para começar a tramitar, a PEC precisa de 171 assinaturas. Até agora, 134 foram coletadas. Atualmente, a Constituição estabelece a carga de trabalho de até 8 horas por dia e 44 semanais. Em geral, são 6 dias trabalhados e 1 de descanso. A proposta mudaria a carga semanal para no máximo 36 horas e 4 dias de trabalho. O principal cotado para comandar a Câmara dos Deputados a partir do ano que vem, o deputado Hugo Mota, do Republicanos da Paraíba, adotou um tom de cautela ao falar do tema. Um dos principais argumentos a favor da proposta vem das estatísticas da Organização Internacional do Trabalho. Segundo a OIT, dos países do G20, o Brasil tem uma das maiores jornadas, com uma média de 39 horas trabalhadas por semana por empregado. No Canadá e na Austrália, por exemplo, a média é de 32 horas. Em vários países, inclusive no Brasil, empresas vêm testando a jornada de 4 dias. Boa parte manteve a iniciativa mesmo após o período de experiência, diante de resultados positivos na produtividade e para a saúde do trabalhador. Apresentar coisas que não deram certo em lugar nenhum do mundo não passa de proselitismo político. 6x1 no século XXI é muito pesado, é muito injusto, é muito explorativo. E fique agora com o quadro de esportes com Osmar Xavier. Olá, Julianique, um abraço para você, para quem acompanha o Jornal e o Doce desta quinta-feira, chegando com as notícias do esporte. A gente começa falando do Atlético, que ontem completou a 33ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024. E de novo o encontro com o Flamengo, aliás, foi o 4º na temporada. No primeiro turno, pelo Brasileiro, perdeu por 4-2 jogando em casa. E pela Copa do Brasil, perdeu os 2 jogos, no Maracanã 3-1 e na Arena do Galo por 1-0, perdendo o título da competição milionária. E ontem, no jogo de volta do Campeonato Brasileiro, valendo pelo segundo turno, empate em 0-0. Ou seja, desta vez o Galo não perdeu. Foram 3 derrotas nos 3 jogos anteriores. Ninguém marcou, mas o Flamengo criou muito dentro da partida. Foram muitas definições, mas o goleiro Everson acabou sendo o salvador da pátria, evitando mais uma derrota do Galo. Inclusive, pegou uma penalidade máxima cobrada pelo Davi Luiz no primeiro tempo. Na etapa final, o Atlético melhorou um pouco, mas mesmo assim não conseguiu levar muito perigo à meta rubro-negra. Jogo então fechou a 33ª rodada. Com o resultado, o Atlético voltou à primeira parte da classificação. Agora está em 10º lugar com 42 pontos. E o Flamengo, que tinha deixado a 4ª colocação, voltou para o 4º lugar agora. Mas mesmo assim, o Internacional, que está em 5º, também está indo neste momento para a fase de grupos da Libertadores da próxima temporada. O Galo, nesta temporada, ainda tem a decisão da Copa Libertadores, no dia 30 contra o Botafogo. Mas antes disso, tem 4 jogos a se realizar. O próximo é contra o Atlético Paranaense, jogo válido ainda pelo primeiro turno, sábado, lá na Liga Arena, em Curitiba. Agora a gente fala do Cruzeiro. O Cruzeiro só volta a campo pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira, dia 20, feriado, Dia da Consciência Negra, um feriado nacional. O Cruzeiro joga às 11 horas da manhã contra a equipe paulista do Corinthians, lá na Arena do Corinthians, em São Paulo. Depois desse jogo, o Cruzeiro embarca para a capital do Paraguai, Assunção, onde tem no sábado a decisão da Copa Sul-Americana diante do Racing, time argentino. O técnico Fernando Diniz, que conquistou a primeira vitória sob o comando do time no Campeonato Brasileiro contra o Criciúma no sábado passado por 2-1, agora quer atenções redobradas para o duelo da decisão. É o grande objetivo do Cruzeiro na temporada:
voltar a conquistar um título internacional depois de ter ficado 3 anos na Série B do Campeonato Brasileiro. Fernando Diniz, para esse jogo, vai contar com todo o elenco para o compromisso decisivo contra a equipe do Racing. Aliás, ele tem um bom tempo para poder dar um encaixe melhor dentro daquilo que ele pensa do futebol nesse time do Cruzeiro que ainda não encaixou sob o seu comando. Então, o Cruzeiro tem esse jogo contra o Corinthians, depois a decisão da Copa Sul-Americana para tentar voltar a fazer parte daquela turma que conquistou um título internacional na temporada 2024. É aguardar para ver, então, o futebol mineiro em evidência em 2 frentes, Brasileirão, Copa Libertadores e também Copa Sul-Americana. É o que tínhamos de esporte no Jornal Rio Doce desta quinta. Um abraço a todos e até segunda, se Deus quiser. E o Jornal Rio Doce vai ficando por aqui. Uma ótima noite para todos e até a próxima.